Shalom, bom dia. Estamos iniciando mais uma live, Sabedoria Toraísta. Estaremos falando sobre a Epístola de 1 aos Coríntios, capítulo 4. Estamos aí simultaneamente no YouTube e no Facebook, aguardando aí os nossos irmãos irem chegando para iniciarmos, nosso estudo. E eu já quero pedir a você que possa estar compartilhando aí esse link, possa estar levando, esse estudo a mais pessoas, mesmo que a pessoa não esteja assistindo agora, ou não venha assistir agora, mas ela pode estar assistindo posteriormente, e tenho certeza que vai ser bênção para a vida de outras pessoas, né? Nós possamos estar aí também dando like aí, para o YouTube entender que esse vídeo é relevante, né, para outras pessoas. E já se inscreva se você não é inscrito no canal, né, na Carral Techuvá. Se inscreva e também no canal Sou Peregrino na Terra. Shalom, irmã Maria Cida, bom dia. Shalom, bom dia a todos. Iniciamos aí nossa transmissão, né, ao vivo no YouTube e no Facebook. E enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai iniciar com uma oração, né? E depois eu vou colocar na tela a página aqui da Bíblia que a gente vai estar lendo, para que nossos irmãos possam estar acompanhando conosco, né? Então vamos estar orando, irmã Aparecida. Senhor Deus Pai, bendito seja o teu nome. Nesta manhã nos encontramos na tua presença para te louvar, agradecer, te bendizer, ó Eterno, pelas muitas misericórdias, pelas maravilhas, por essa semana que passou, por tudo que tu nos deste. Bendito sejas, ó Eterno, porque nós estamos aqui mais uma vez para aprender de ti, por essa palavra, que o Senhor venha direcionar essas palavras, esse ensino com o Rav Marcelo. Abençoa a sua vida, sua família, sua casa. Te peço também a bênção, a proteção para todos que se encontram nessa live, todos que vão ouvir depois, que a tua mão poderosa esteja visitando a cada um, visitando as suas famílias, repreendendo de todos os males, de todas as enfermidades, de pragas e de tudo. Te peço, eterno Deus, pelos méritos da vida justa de Yeshua, mostra-nos o tesouro escondido, Senhor, da tua palavra nesta manhã. Abençoa a todos nós, Pai. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa sabedoria. Dá-nos sabedoria para que nós venha cada dia mais fazer conforme a tua vontade, o teu querer. Abençoa a Carral, abençoa todos os líderes, todos os projetos da Carral Techuvá, abençoa o Rav Yohanan, a senhora Moramara, que são nossos diretores. Abençoa todas as Carral, abençoa todas as congregações que estão afiliadas a ele, Pai. Vem direcionar, Senhor, nossos passos, nosso entendimento, nosso caminho. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, com graça, com bênção, pelos méritos da vida justa de Yeshua. Assim te oro e te agradeço. Amém e graças a Deus. Amém. Eterno Deus, bendito também, ó Deus, em oração a Ti, neste momento, em concordância com o coração da Tua filha. Agradeço a Ti por mais um dia, por podermos nos reunir, podermos estarmos juntos estudando a Tua palavra. Ó Pai, peço a Ti, Senhor, que venha falar aos nossos corações. Peço a Ti, Senhor, que venha transbordar, Senhor, a nossa vida com a verdade da Tua Torá. Ó Pai, para que possamos a cada momento, Senhor, seguir no caminho que Tu preparaste para cada um de nós. Agradeço a Ti, Senhor, pela vida da irmã Maria Cida, que tão prontamente tem nos ajudado, tem estado conosco. Ó Pai querido, tem ajudado, Senhor, a levar a Tua palavra. Que o Senhor venha abençoá-la, juntamente a sua família, a sua casa, ó Pai, seu lar. Ó Pai querido, agradeço a Ti, Senhor, pela vida, Senhor, dos irmãos, ó Pai, da Carral Techuvá, o Rav Yohanan,
ó Deus querido, irmã Ivan, e tantos outros, ó Pai, Roxi Igor, ó Pai, Roxi Rafael, tantos irmãos, ó Pai querido, que têm se esforçado, se empenhado, ó Deus, para trabalhar, Senhor, nesse grande, ó Deus, nessa grande obra que o Senhor tem levantado, ó Pai, nesses dias. Toma, Senhor, em tuas mãos, abençoa as vidas, ó Pai, que ali se encontram, Senhor, tanto no Telegram, quanto no WhatsApp, no Facebook. O Senhor venha abençoá-las, ó Deus, trazendo o seu entendimento e sabedoria. Cada um dos irmãos, ó Pai, que estarão assistindo a essa live, seja agora online, Senhor, ao vivo, ou seja depois, a live ficando gravada, o Senhor venha, Senhor, abençoá-lo, dando sabedoria, Pai. Abra, Senhor, os olhos dos nossos irmãos, ó Pai, que ainda estão cegos, estão com olhos vendados, ó Pai. Nem peço a Ti, Senhor, que venha abrir, Senhor, os olhos dos nossos irmãos judeus, ó Pai, que ainda não conhecem Yeshua como Mashiach, que não conseguem ver, não conseguem enxergar, mas que Tu venha, Senhor, trazer esse entendimento, que o Senhor venha trazer essa luz para a vida deles, ó Pai. Que haja paz em Jerusalém, ó Pai, que haja, Senhor, paz, que o Senhor venha, Senhor, também abençoar, Senhor, a vida, Senhor, dessas pessoas, ó Pai, que estão desabrigadas, ó Pai, seja, Senhor, por conta do tsunami lá do que foi gerado por causa do vulcão, seja por causa das enchentes, ó Deus, em Minas Gerais, na Bahia, ou seja por causa do desabamento de terra, Senhor, que o Senhor venha, ó Deus querido, fortalecer e dar consolo para aqueles que perderam entes queridos, ó Pai. Nós pedimos a Ti, clamamos a Deus pela Tua misericórdia, nós fazemos isso, Senhor, nos méritos da vida justa de Yeshua. Amém. Vê amém. Baruch Hashem. Então, Amém, mais Baruch uma Hashem. manhã, a irmã Cida, tá tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, tudo tranquilo. Graças a Deus. Então, vamos estar iniciando. Eu vou estar fazendo um resumo, né? Nosso irmão Marcos Vieira está conosco aí online, que o Eterno possa estar abençoando. E aí a gente repete, né, aquilo que a gente sempre fala para os irmãos que estão aí, né, assistindo, que vão assistir, que possa estar comentando aí, se tiver alguma vontade de comentar, de falar alguma coisa, né, esteja à vontade. Se quiser perguntar, né, também aí pode estar perguntando, e nós, sempre que possível, estaremos olhando aí os comentários e respondendo, tá bom? Então não se esqueça aí de se inscrever no canal do YouTube da Carral Techuvá Brasil e também no canal Sou Peregrino na Terra, e compartilhando os nossos vídeos para mais pessoas também estarem tendo acesso. Então vamos lá? Um resumo, uma recapitulação aí, né, dos capítulos anteriores, tá? É muito importante nós lembrarmos que é uma carta do apóstolo Paulo, a qual devemos entender 3 pontos principais, né? De quem é a carta, né? Quem é o autor, né? Que no caso é o apóstolo Paulo, né? Para quem é a carta, ou seja, o destinatário dela, né? Que aqui no caso é aos coríntios, a comunidade nazarena, ou a comunidade israelita, a comunidade dos servos de Deus, que se reuniam na cidade de Corinto, certo? E por último, tá? O contexto, né? O motivo da carta, o que estava acontecendo que levou o autor a escrever a carta. Esses 3 pontos são muito importantes saber. Nós sabemos que a igreja, a comunidade, a igreja na cidade de Corinto, ela era uma igreja mista, né? Porém, o maior número, o maior contingente ali, por ser uma cidade grega, né, era de gentios que tinham se aproximado a Israel, que tinham se aproximado ao Eterno através do Messias de Yeshua, através das pregações de Paulo e de outros irmãos. Então é muito importante que tenhamos isso em mente. Ali Paulo está falando primordialmente com ex-gentios, pessoas que vieram do paganismo, pessoas que vieram de costumes altamente mundanos e que agora estavam ali adentrando a comunidade, vivendo no meio do povo de Deus, né? E ainda carregava, né, certas práticas, certos problemas, certas dificuldades de pessoas que não tinham Deus e não tinham a Torá como seu guia. Então é muito importante que tenhamos isso em mente quando vamos estudar
uma epístola de Paulo, essa que nós estamos estudando, por exemplo, aqui de 1 aos Coríntios, né? Lembrando também que Paulo sempre faz uso de pronomes, né? Os pronomes nos ajudam a identificar com quem ou sobre quem Paulo está falando. Quando Paulo fala nós ou nossos, ele está falando dele e dos judeus, né? Os judeus que seguem Yeshua, né? E em determinado contexto, ele vai falar nós como geral, como um povo, né, de Israel, e aí ele vai estar fazendo de forma genérica. E também, quando ele fala vocês, vós ou vossos, né, ele está falando a respeito ou para os gentios, né, gentios convertidos, gentios e gentios, né, que aqueles que eram gentios e já chegaram ao povo através do Messias Yeshua. Então, é muito importante ter isso em mente para que possamos entender bem e compreender os contextos. No decorrer da leitura, vocês vão poder estar vendo isso de forma bem clara. Relembrando também um pouquinho de cultura, né? Um pouquinho da cultura greco-romana, né? Ali no caso da cultura grega da cidade dos Coríntios. A gente sabe, eu falei no primeiro vídeo, se você não assistiu, você pode voltar lá depois, né? Eu falei no primeiro vídeo que a cidade de Corinto era uma cidade cosmopolita, uma cidade de mercadores, uma cidade de passagem, uma cidade muito grande, onde muitas pessoas habitavam, né? Era uma das maiores cidades, e ali tinha muitos problemas, tinha facções dentro da comunidade, tinha elitismo, né? Estava havendo conflitos em torno de dons espirituais, assim vamos dizer, da forma de agir dentro do reino, né? Estava havendo imoralidade sexual, estava havendo objeções à autoridade de Paulo, estava havendo heresia, né? A respeito da ressurreição, né? Estavam havendo entendimentos errados, né? Estava havendo práticas aberrantes de celebrações de adoração e questões sobre o comportamento cristão apropriado. Então estava havendo uma série de problemas. Por quê? Porque as pessoas vinham do paganismo e carregam, isso acontece até hoje. Pessoas vêm do paganismo, vêm do sistema religioso e carregam ainda na sua vida muitos problemas, muitas coisas que para tirar isso ainda demora por um tempo, né? Passa um tempo até que as pessoas vão aprendendo, observando a Torá, aprendendo a Torá, vivendo a prática da Torá, e essas coisas vão sendo moldadas, lapidadas, e tirando essas arestas. E Paulo estava escrevendo essa carta exatamente para tirar estas arestas. É importante também lembrar que, embora esteja escrito na nossa Bíblia, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, tá? Esta não é a primeira, esta seria uma segunda, né? Uma segunda epístola. E a epístola que nós temos aqui como segunda, né, não seria a segunda, seria aí a terceira, né? Então é importante que nós tenhamos aí essa compreensão, e aí depois nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre essas coisas, mas vamos adentrar no texto, né, na leitura do texto, para a gente poder ter uma boa compreensão. Eu quero pedir a irmã Cida que a gente possa já estar vendo aí os irmãos que estão conosco, né? Tá. Vamos dar um shalom para eles. Temos o Marcos Vieira, shalom, bom dia a todos. A Cíntia Gomes, um bom dia, Shabbat e shalom a todos. A Silvana Messias, Shabbat, shalom, bom dia a todos. Amém. Tem outros irmãos que estão também online conosco aí, que não comentaram aqui ainda. Eu quero falar para você que possa ficar à vontade para fazer seus comentários, tá bom? Então, vamos lá, eu vou dividir a tela com vocês aí, vou compartilhar a tela, para que a gente possa estar fazendo a leitura. Olha aí, o texto está aí, o texto da Bíblia que eu estou lendo, né, para vocês. E aí, eu vou fazer uma recapitulação rápida aqui, né, dos capítulos anteriores. Né? Paulo inicia se identificando ali no capítulo 1, né? Ele começa falando a respeito de problemas que estavam acontecendo, que ele estaria respondendo. E a primeira coisa que ele começa a falar é a respeito da autoridade dele, né? A respeito das pessoas estarem
elitizando, querendo elitizar as coisas ali, dizendo que uns eram de Paulo, outros eram de Apolo. Então ele vem falando sobre isso daí, sobre partidos, né, sobre divisões dentro da congregação. E aí ele faz alguns midrashes nesse primeiro capítulo, falando aí sobre textos do Taná, né, Jeremias e Isaías. Depois, no capítulo 2, ele continua falando e ele vai levar quanto a ele vai mostrar a autoridade dele como servo do Eterno, ele vai trazer ali o serviço dele ao Eterno, ou seja, o culto dele verdadeiro ao Eterno, vai falar sobre sabedoria, que nós falamos que os gregos gostavam muito de tratar a respeito de filosofia, né, de sabedoria. Ele vai falar um pouco disso daí, que a sabedoria humana ela é parca, a sabedoria humana ela é pequena, né? E nós devemos ter a sabedoria do Eterno. E no capítulo 3, né, ele começa falando sobre quanto a mim, ele fala, quanto a mim, irmãos, não lhes pude falar como pessoas espirituais, ou seja, eu tive que falar com vocês como se vocês fossem bebês, como se vocês fossem crianças, não podem comer comida sólida ainda, vocês não estão aprofundados, estão acabando de chegar, né? Então temos que ter cuidado. Mas no meio de vocês, ele vai falar no final aí, no meio de vocês está havendo divisão, está havendo dissensões por causa de quem vocês preferem. Um prefere Paulo, outro prefere Apolo, né? E ele vai trazer essa explicação aí, né, a respeito de quem é Yeshua, do que a missão de Yeshua, né? E aí ele fala no final, nos últimos 2 versos, ele fala, verso 22 e 23, né? Seja Shaul, ou seja apóstolo, ou seja Kefa, o apóstolo Pedro, ou o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Todas elas pertencem a vocês. Então, todas as coisas pertencem àqueles que têm a sabedoria dada por Deus. Se você pegar no capítulo 3, lá você vai ver isso. E aí ele fala, e vocês pertencem ao Messias, e o Messias pertence a Deus. Então, tudo está voltado para o eterno. Então, é muito importante, né, que tenha-se em mente isso daí. Então, Paulo não está desmentindo em momento algum, ele não está tirando a autoridade das Escrituras, ou seja, a Torá, em momento algum, né? Muito pelo contrário, ele cita o Taná, ele cita todo o tempo a Torá e ele fala a respeito do Messias Yeshua e da vida justa que ele teve. Então, como ele finaliza o capítulo 3, que nós sabemos que não era dividido em capítulos, era o texto corrido, né? Sem essa divisão, ele finaliza dizendo, e o Messias pertence a Deus. Aí ele continua aqui agora no capítulo 4, e aí ele fala assim, ó, assim, o Messias pertence a Deus, assim, é como se ele dissesse assim, então, né, vocês devem nos considerar, então ele está falando nos considerar aqui, né, nos considerar aqui é a ele e aos judeus, ó, nós, né? Então vocês devem nos considerar servos do Messias, tá? Ele fala dele e dos irmãos judeus que creem no Messias. Deve nos considerar servo do Messias, encarregado das verdades secretas de Deus. Por que encarregados das verdades secretas de Deus? Porque Paulo está dizendo o quê? Que os gentios, né? Os gentios não tinham o eterno, não é isso? Os gentios eram sem Deus, sem Torá, sem nada. Eles não tinham promessa, né? Os judeus não tinham promessa. Então ele está falando, vocês devem nos considerar, nos quem? Os judeus, os servos do eterno que seguem o Messias. Então devem nos considerar servos do Messias, encarregado das verdades secretas de Deus. Quais são as verdades secretas de Deus? Né? O conhecimento da Torá e dos profetas. Aí você fala assim, mas ele fala assim, verdades secretas, o que tem? Será que tem outros lugares escritos sobre verdades secretas? Se você pega a sua Bíblia, né? Se você pega a sua Bíblia, por exemplo, a Bíblia eletrônica, e você faz uma pesquisa de mistérios, você vai encontrar, e filtra pelo Novo Testamento, você vai encontrar uma série de textos, né, que vão falar a respeito de mistérios, e todos eles vão estar apontando para a palavra do Eterno, para a Torá. Então você pega, por exemplo, Mateus 13:11, Yeshua falando, e ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Mistérios daqui é o quê? Conhecimento verdadeiro da Torá. Porque Yeshua, quando está explicando, está ensinando aqui, ele está ensinando a Torá.
E aí você pega também em Romanos, capítulo 11, verso 25, o apóstolo Paulo falando, ó, irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte até que chegasse a plenitude dos gentios. Então, olha só, ou seja, Israel foi o quê? Teve o coração endurecido, os olhos cegados por um tempo, em parte, porque não foram todos, alguns reconhecem o Messias, por isso que ele fala aqui, nos considerar servos, né? E aí ele está falando aqui que esse mistério do reino, né, ali está falando a respeito dos ensinos da Torá. E aí também Romanos 16, 25, ele fala, ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Yeshua HaMashiach, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados. Olha isso. Mistério oculto está falando a respeito das profecias que estão na Torá e no Taná, né? 1 Coríntios capítulo 2, verso 1, ele também vai falar sobre os mistérios de Deus. Capítulo 2, verso 7, capítulo 4, verso 1, ele fala, portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados do mistério de Deus, esse texto que nós estamos lendo, né? E tem ainda outros textos, em Efésios, por exemplo, né? Ele vai falar, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu no Messias. E tantos outros textos aí que você vai encontrar falando sobre mistério. Então, mistério ali é o quê? São as profecias que estão na Torá e no Taná a respeito do Messias e da chegada do povo gentio, da aproximação do povo gentio ao Eterno, através do Messias Yeshua. Agora, por que ele fala que eles são encarregados? O que significa essa palavra encarregados ali? Né? Encarregados ali, a palavra grega por trás dessa palavra encarregados, significa mordomo ou administrador. Né? Ou seja, é um ministro, um servo. Então é muito importante saber isso dali, que ele está dizendo que eles são servos do Eterno, são mordomos do Eterno, não são melhores, porque mordomo é aquele que serve. E as pessoas têm um pensamento muito errado, muito errôneo aí, no sentido de achar que são melhores porque são ministros de Deus. E aí, às vezes, você chega nas congregações, as pessoas estão com aquelas cadeiras lá em cima, no alto, se sentindo, e sentam na frente, olhando para todo mundo e tal. O sentido não é esse, o sentido é de mordomo. Mordomo é aquele que vem e serve. É aquele que não está à mesa comendo, é aquele que está servindo. Né? Aquele que traz, que prepara todas as coisas. Então, temos que ter esse entendimento. Aí, a Maria Cida quer falar alguma coisa? Não, Rafa, muita boa colocação. Eu não entendo muito das cartas de Paulo, não. Estou só aprendendo contigo. Amém. O nosso irmão Marcos Vieira, ele botou ali uma frase interessante ali, ó. A religião ensina que não precisa estudar as escrituras, pois O Espírito Santo vai ensinar tudo, né? vai ensinar tudo. Na Pois é. igreja do véu mesmo não ensina, não, Rafa. Aonde eu vim, é por isso que eu não sei de nada, me perdoe. Eu era da Pois é. CCB, lá não tem estudo bíblico, não, entendeu? Pois é. Infelizmente, muitos lugares são assim. Muitos lugares até têm estudo, mas o estudo é voltado para os dogmas, né? Infelizmente, não é ensinada a palavra verdadeira, né? A palavra do jeito correto, no contexto correto. Então, vamos lá, vamos continuar então, verso 2. Se não tem dúvida, se os irmãos tiverem dúvida, pode estar colocando aí, tá? Nós vamos estar olhando, tá bom? Nossa irmã Silvana Messias está conosco, tem um Facebook user, nossa irmã Paula Oliveira, Cláudio Rabelo, a irmã Evanilde, né? Todos os irmãos estão conosco aí. Vamos então continuar. Verso 2. O que se requer do encarregado, ou seja, do mordomo, do servo, né? do administrador? Se requer a sua fidelidade. Ou seja, olha o que Paulo está falando.
Olha só, vocês estão brigando aí, dizendo que um de Apolo, outro de Paulo, né? Nós somos o quê? Somos servos do Messias. Nós somos mordomos, somos administradores, encarregados das verdades secretas, encarregados o quê? De levar essas verdades, de ensinar esse mistério que esteve oculto. E o que Deus requer desse encarregado? Ele requer fidelidade, ele requer que ele trabalhe do jeito certo, que ele faça o trabalho corretamente, né? Seja fiel. Assim também é importante lembrar que essa epístola não foi escrita para nós. Então, nós não podemos pegar tudo que está escrito aqui para nós, né? Mas desde o momento que nos colocamos numa certa posição, podemos ver alguma coisa aqui e tirar de exemplo para nós. Então, nós podemos tirar de exemplo para nós o quê? Que o Eterno ele requer daqueles que são seus servos, daqueles que são chamados para alguma missão, que eles sejam o quê? Fiéis. E Paulo estava ensinando isso aqui para Fiéis e obedientes, né? de Corinto. Pode falar, irmão. Fiéis e obedientes, né? Exatamente, fiéis e obedientes. Então, continuando. Verso 3. Pouco me importa como sou avaliado por vocês. Agora, olha isso que importante, que interessante. Paulo falando para os coríntios. Uma vez que ele disse que o que se requer do encarregado é que ele seja fiel, né, a Deus, então pouco me importa, Paulo falando, pouco me importa como sou avaliado por vocês, ou por qualquer tribunal humano. Na verdade, nem eu avalio a mim mesmo. Ou seja, por que ele já começa a introduzir aqui a respeito de tribunal? Como eu falei para vocês na introdução, estava havendo disputas ali dentro daquela comunidade. Pessoas estavam processando pessoas dentro da própria comunidade, né? E como estava havendo dissensão e divisões entre quem era de Paulo, quem era de Apolo, quem era de não sei quem era de Pedro, né? E Paulo está dizendo, olha, pouco me importa o julgamento, como eu sou avaliado por vocês ou por qualquer tribunal humano. Na verdade, eu nem avalio a mim mesmo. Por que isso? Paulo vai trazer um entendimento disso aí, ou seja, não me importa saber o que vocês pensam, qual é o pensamento de vocês a meu respeito. O verdadeiro entendimento é eu saber o que Deus pensa de mim. Por isso que ele fala, na verdade, eu nem mesmo me avalio, porque quem está me avaliando é o Eterno. Ele vai falar isso depois ali. Então, olha o verso 4, que ele fala, não tenho consciência de nada contra mim, mas isso não me torna inocente. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, eu entendo que eu não faço nada errado, que eu não estou transgredindo a Torá. Mas ele fala, nem só por isso que eu entenda que não estou transgredindo a Torá, não faz de mim um inocente diante de Deus. Aí ele continua, aquele que me avalia é o Eterno. Porque quem é que faz o julgamento verdadeiro? É o Eterno. Quem é que faz a verdadeira avaliação? É o Eterno. Por quê? O Eterno tudo vê. O Eterno via o que Paulo fazia quando estava sozinho. O Eterno via o que Paulo fazia, né, o que Paulo pensava. Né? Então, Paulo estava dizendo isso, olha, não me interessa o que vocês pensam de mim, que vocês não me conhecem de verdade. Nem eu mesmo me avalio. Mas, e ele fala que, na verdade, ele não tinha consciência de nada errado, mas nem por causa disso ele era inocente. E aí ele complementa dizendo que quem avalia ele é o Senhor, assim como quem avalia cada um dos coríntios é o Senhor. E Paulo queria que eles entendessem isso. O julgamento é feito pelo Eterno, né? E Através assim é na das nossa nossas vida, vidas. Rafa. Ele também é quem nos julga, né? O Eterno. Exatamente. Não, É ele quem é nos como julga. diz, não nós ir julgar um ao outro, mas o Eterno é quem nos julga a nossa medida, Exatamente. porque a gente não conhece assim, né? A gente às vezes conhece uma pessoa, mas não profundo como o Eterno que vê, né? Que esquadrinha o coração, a mente. Exatamente. E é muito importante a gente ter a clareza na mente que aqui Paulo não está dizendo, tá, que você não possa julgar com a reta justiça. O que ele está falando aqui é de avaliações superficiais. São de coisas que não são pautadas pelas escrituras. São de avaliações de dizer que um é melhor que o outro. É disso que ele está falando.
Tá? Ele não está falando de julgar com a reta justiça e dizer se uma pessoa está errada de acordo com a Torá ou não. De ensinar uma pessoa que ela está vivendo no erro ou não. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando aqui a respeito de avaliações superficiais, de avaliações supérfluas. As pessoas Dizer querem que um é ser melhor melhor do que o que os outro. outros, né? Exatamente Às isso. vezes uma pessoa, como no sistema religioso, uma pessoa tem um cargo, aí ele se acha melhor do que os outros, sai julgando. Isso. Não é Isso isso? aí. É isso aí. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui os comentários. Irmão Cláudio Rabelo. As igrejas ensinam a concordar e não a raciocinar. Isso. A nossa irmã. A Silvânia Messias, vejo que o apóstolo Paulo foi escolhido para instruir, pois ele era muito zeloso da lei. Exatamente. Exatamente. Irmão Cláudio Rabelo complementa. Vejo que o apóstolo Paulo foi escolhido para Peraí. instruir, pois ele era muito zeloso da lei. Essa aí foi a irmã Silvana, o irmão Cláudio Rabelo. Ensinam que não precisamos estudar muitas escrituras, mas precisamos aceitar como verdade absoluta o que eles dizem. É o que o Rafa diz, né? Você tem que ver as escrituras para você poder ter o entendimento do que é certo e errado. Exatamente. Eu acho que isso é o que acontece muito, Rafa. As pessoas olham a Bíblia, lê ela ali, não conhece o contexto original, então traz aquilo tudo ali como verdade. Exatamente. Shalom Rochigo, bom dia. Shalom, Rabi Marcelo. Caiu Bom ele. dia. Shalom. Ué, não tá ficando? Não tô conseguindo adicionar o Rochigo. Vamos ver a irmã Silvana Messias. Ela escreveu também uma outra coisa. Ele tá. Ah, é que tá caindo, né? Tá tipo entrando e saindo ele, É. né? Só, A irmã, peraí só um minutinho, vou só botar aqui. faltava, só faltava ele o aceitar Yeshua. E quando ele teve esse encontro, se tornou ainda mais cuidadoso em instruir o povo naquilo que era necessário. Eu não tô conseguindo. Parece que tá travando aqui, eu não tô conseguindo clicar em É ele tipo aqui. travando. Quando o senhor me pôs, colocou e caiu de novo. Aí depois conseguiu. Quando eu fui entrar aí, o senhor foi pôr. Eu não tô conseguindo botar aqui, eu queria botar para ela ler, não tô conseguindo. Agora foi. A gente lê aí, ó. A irmã Silvana Messias botou ali, ó. Não tá aparecendo. Só faltava ele aceitar isso. Ah, isso aí. Na verdade, observo que ele estava tendo cuidado de não deixar o povo idolatrá-lo, pois o único a ser adorado é o Eterno. Isso. Então a gente tá vendo, né, os comentários dos irmãos aí, embora eu tô com um pouco de dificuldade aqui, não sei porquê. Não tá ficando, irmão. O Rochigo não tá ficando de jeito nenhum. Shalom, Rochigo, bom dia. Tipo, não segura na live. Ah, ele não tá ficando, é. Bom, vamos continuar. Não tô conseguindo adicionar ele de jeito nenhum. Vamos lá. Vamos. Roxigo, Shalom. Shalom, tá ouvindo? Sim, O Boker Tove. Rafa Shalom, Rabi estava Marcelo, irmã Aparecida. conseguindo, mas Shalom, vai dar certo. Amém, Baruch Hashem. Eterno abençoe a todos aí que está assistindo aí. Ele entra e sai, não tá ficando firme de jeito nenhum. Vamos lá. Vamos ver daqui a pouco mais se consegue, né? Então, verso 5. Por isso... Ele já está aí, viu?
Rochigo, bom dia. Shalom. O Rochigo já está aqui, já. Bom dia, Ravi. Tá ouvindo aí? Tô ouvindo. Baruch Hashem. Marcelo, a Maria Cida, que o Eterno abençoe todos vocês e os irmãos que estão em casa nos assistindo também. Amém. Amém. Tava dando um bug estranho aqui, não tava conseguindo firmar você aqui na live de jeito nenhum. Eu percebi. Vamos lá. Vamos continuar então aqui a nossa leitura, né? A irmã Silvana escreveu algumas coisas aí interessantes. E botou no final, ela botou, na verdade, observo que ele estava tendo cuidado de não deixar o povo idolatrá-lo, pois o único ser adorado é o Eterno. Perfeito, é isso mesmo. Então ele estava mostrando exatamente isso. Tem muitas pessoas que agem, né, dessa forma, querendo se colocar como os melhores, como os bons, né? E aí gera esse tipo de divisão no meio do povo, o que não pode acontecer, né? Vamos lá, o verso 5. Ele fala, por isso, uma vez que ele falou quem avalia é o Senhor, né? Ele fala, por isso, não julguem de forma prematura. Olha isso. Ele não está dizendo aqui não julgue de maneira nenhuma. Ele fala, não julguem de forma prematura, né? Antes de o Senhor vir, porque ele trará à luz o que está oculto em trevas. Ou seja, aquilo que as pessoas fazem quando estão sozinhas, ele vai trazer à luz. Por quê? Aquilo que as pessoas fazem quando estão sozinhas não pode ser observado. Aquilo que está oculto, aquilo que as pessoas fazem quando ninguém está vendo, né? O Eterno pode ver, né? E o Eterno vai julgar essas coisas. E ele fala, ele exporá intenções do coração das pessoas. Olha a Kavaná aqui, ó. A Kavaná é verdadeira? A intenção do coração, a Kavaná, ela é verdadeira? Ou ela tem algum interesse por trás? O Eterno vai expor essa Kavaná, ele vai expor essa intenção do coração. E então, cada um receberá de Deus o louvor que merece. Quando você fala louvor aqui, você está dizendo a respeito de quê? De prêmio, está falando a respeito de agrado, de presente. Então, cada um receberá o louvor, a premiação que merece. Por quê? Porque Deus vai estar vendo a intenção do coração das pessoas. Ok? É interessante, né, Bravo Marcelo, notar exatamente essa importância, né? Porque tanto coisas erradas, né, como coisas que muitas das vezes as pessoas têm o desejo de fazer, né, mas muitas das vezes não conseguem exatamente pela sua dificuldade, né, que se encontra. Então, a intenção, né, o Eterno ele vai contar bastante aí exatamente, porque tem pessoas que fazem coisas boas para aparecer, né, para se mostrar. E aí a intenção ela não é boa. Porém, tem pessoas que às vezes querem fazer coisas boas, tem toda a intenção boa, mas não conseguem pelas suas limitações. E até isso também o Eterno vai levar em conta. Então a gente vê aí a importância, né, do que Shaul está falando em relação a cavanar a intenção do nosso coração, seja ela positiva ou negativa, né? Verdade. Então, tudo isso é muito importante a gente observar. E Paulo está falando aí, né, o que a própria Torá já descreve para nós, né, as intenções do nosso coração, né, a nossa vontade de obedecer ao Eterno, o ser de santos porque eu sou santo, está tudo incluído aqui nisso que Paulo está falando. Não é novidade isso, né? E Paulo não está indo contra a Torá. A gente vê que Paulo está mencionando aqui, tá? Vamos lá, verso 6. Agora, irmãos, no que tenho a dizer aqui, né? Ou seja, agora ele vai acrescentar alguma coisa. No que tenho a dizer aqui, usei a mim mesmo e a Apolo como exemplos para ensinar-lhes. Por isso que ele fala, ó, por isso que ele disse lá nos capítulos anteriores. Uns estão seguindo, uns dizem que seguem a Apolo, outros dizem que seguem a Paulo, outros seguem a Pedro. Então ele está dizendo, ó, usei a mim mesmo e a Apolo para ensinar a vocês a não ir além do que o Tanar diz. Ou seja,
não é o que a pessoa A ou B diz, não é o que o pastor Marcelo fala, é o que o Taná diz. Não é o que o Roxigo fala, é o que o Taná diz. Não é o que o Rabi Yohanan fala, é o que o Taná diz. É isso que Paulo está falando aqui. Então ele fala, eu usei a mim mesmo e a Apolo como exemplo para ensinar vocês a não ir além do que o Taná diz, além do que as escrituras dizem. A nossa base, a nossa raiz, o nosso alicerce, a nossa coluna é as escrituras, né? São as escrituras, é o Taná. Então, temos que ter isso em mente. Ele continua, tomando orgulhosamente o partido de um líder em detrimento de outro. Ou seja, ele está ensinando o que é não ir além do que o Taná diz. Por quê? Porque quando a gente vai além, a gente toma partido de líder, toma partido de uma pessoa em detrimento de outra. E Paulo estava falando exatamente o contrário, ensinando exatamente o contrário disso, ensinando o que a Torá e o Taná e os profetas dizem para nós, que devemos olhar para os nossos irmãos como iguais e nos basear e nos pautar pelo que Deus fala, que é as Escrituras, que são as Escrituras. Interessante, Marcelo, é exatamente que ele dá um entendimento aqui aos irmãos aqui de Corinto, né, que eles devem seguir tão somente a Torá, né, a Taná, né, a Torá, os profetas e os escritos, como base, né, sem ir além daquilo que está escrito. Ou seja, aqui também a gente sabe que havia aqui em Corinto também havia prosélitos, né, que davam mais valor às halarotes, às tradições, às cercas que eram impostas ali pelos Yehudins, e muitas das vezes eles seguiam mais as cercas, né, davam mais importância a isso do que propriamente aos mandamentos que eram aplicáveis a si. Então, aqui Shaul também dá esse entendimento para que as pessoas não fujam, né, do conhecimento correto, né, das escrituras, né, que eram impostos ali por homens, ou seja, mandamentos de homens, né, e ele diz que realmente ninguém deveria sair desse entendimento, né, e aí dá o exemplo dele e de Apolo, como que são ministros do Senhor, que estão ali para fazer a obra do Senhor, falar aquilo que as escrituras diz e não o que eles querem dizer do seu próprio entendimento. Então, aqui a gente vê que ele instrui os irmãos exatamente para não ficar aí com essa soberba, né, de o meu líder, né, essa pessoa sabe mais, ensina melhor, mas o que está pautado no ensino tem que ser baseado na Torá, nos escritos e nos profetas. Fugindo disso, está indo além do que está escrito, e aí é transgressão. Exatamente. E outra coisa interessante é que a gente vê aí, é que ele fala Tanar, né? Óbvio que a minha tradução aqui é da Bíblia Judaica Completa, de David H. Stern, mas na maioria das escrituras está escrito Escrituras, né? Na maioria das outras Bíblias está escrito além do que as escrituras dizem, né? Então, o apóstolo Paulo está mostrando para nós aqui que a escritura que ele tinha ali na época era o Taná, né? A Torá e os profetas e os escritos que tinham sido feitos até aquela época ali. Ele não está tratando aqui de Novo Testamento, porque não existia ainda. Porque as primeiras cartas que estão sendo escritas são exatamente as cartas dele. Os primeiros escritos estão sendo feitos são exatamente as cartas dele. Então, ele não considera as suas cartas como escritura. O que ele considera como escritura são a Torá e os profetas. Então, a gente está vendo aqui que a gente não pode se basear naquilo que as pessoas estão dizendo por aí. É o Novo Testamento que importa. Não, porque Paulo não considerava o Novo Testamento, porque não existia o Novo Testamento. A carta dele, essa carta dele, ou a carta anterior dele, não era considerado Novo Testamento, porque não existia isso ainda. Isso veio muito depois. Então, a gente está vendo o contexto original. Paulo fazendo menção à Torá e aos profetas. Tá? Paulo fazendo menção à Torá e aos profetas. Ok? Deixa eu dar uma olhada se tem algum comentário relevante. Perfeito, Rafa. Aí, sua observação, porque exatamente muitas pessoas têm, né, os textos de Paulo, de Pedro, né, de Tiago, ali como escrituras sagradas, e na verdade eles escreviam baseados na Taná, baseados exatamente naquilo que eles tinham como verdade, que era a Taná, ou seja,
a Torá, os escritos e os profetas. Então, era baseado ali que eles escreviam os seus textos. Então, por isso que nós sempre medimos tudo que está no Ketuvim Netzerim, nos escritos nazarenos, o vulgo Novo Testamento, a gente sempre se baseia na Taná, em tudo que está escrito lá. Se está escrito, tem textos de espelho, a gente concorda, senão a gente sabe que realmente houve manipulação, enxerto e adultério ali dos romanos. Exatamente. Aí a nossa irmã Silvana diz aí, ó, ele quer dizer que cada um vai colher o que plantar? Fez uma pergunta, né? Com relação ao verso que nós estávamos lendo. Deixa eu ver aqui. O verso 5, né? Que o Eterno vai trazer à tona, né, as intenções dos corações. Sim, irmã Silvana, é isso mesmo. Né? A gente pode colocar isso exatamente nesse contexto aí. Né? Assim como ele vai analisar as intenções dos corações, né? Aquilo que você planta, você vai colher. Se a sua intenção é fazer a vontade do Eterno de forma correta, então você vai receber de acordo com o que você fez. Se você tem alguma intenção escusa, igual muitas pessoas aí têm intenção no dinheiro, tem intenção em ser um líder, em ser uma pessoa reconhecida e tal, isso tudo vai ser avaliado, tudo isso vai ser avaliado. Então é importante ter isso em mente. A irmã está certíssima, tá? Ela comenta ali também, ó, irmã Cida, pode ler ali, por favor. Oi, pode falar. Que nada fica oculto diante do Eterno. Isso. Verdade, né, Rafa? Verdade. Nada fica oculto diante dele, não. Porque temos que ficar atentos e analisar todos os dias onde precisamos melhorar no dia a dia. Verdade. Nossa irmã Silvana está afiada aí, ó. Infelizmente, não é isso que vemos no meio religioso. Rapidinho, Rochilo. Vejo uma concorrência dentro das igrejas por cargo e deveria se preocupar em ensinar a verdade para os membros. É verdade. É porque aí o interesse é próprio, né, Rafa? O interesse dos líderes é próprio. O Marcos Vieira também comentou aí, ó. Temos que seguir o exemplo dos veteranos que conferiam tudo. Que Shaul falava na Torá, no Taná. Aqui, veterano, acho que é bereanos, né? Bereanos, que ele deve estar querendo dizer aqui. Bom, pode falar, Rochigo. Não, eu só ia dar uma complementada no que o senhor falou aí no comentário da irmã Silvana, né, que ela falou ali que cada um ia recolher o que plantasse, né, mas o contexto aqui realmente já no Olam Rabá, né, de recompensa pelas obras feitas ou que foram feitas de forma fizeram boas obras, mas com a intenção mal, né, ou seja, com intenções escusas, né, com próprios interesses. E aqui o Eterno ia revelar essas coisas lá, né, naquele dia, né, as coisas que foram feitas no oculto aí, né, ou seja, com a Kavaná boa ou mal. Porém, nós sabemos que temos também todas as consequências que vêm da colheita, né, ou seja, são colheitas de coisas que nós plantamos, então sempre temos que avaliar dessa forma. Se plantamos coisas boas, colheremos coisas boas nessa vida, né? Se plantarmos coisas maus, colheremos coisas maus nessa vida também e na vida eterna, né? Então, a gente vai receber recompensa naquele grande dia, vai se revelar todas as coisas, né? Todas as obras vão ser ali passadas pelo fogo, né? Se realmente era de palha, se era de ouro, de prata, né? E Shaul fala sobre isso. Né, e as que permanecer realmente foram aquelas que foram feitas com a Kavaná correta, né? Então, só para complementar aí esse entendimento. Então, é por isso que vem as provações do Eterno sobre nós, que é para ver a intenção do nosso coração também. Se você aguenta, se você está por amor, né, Rafa? É isso aí. Correto. Por isso que a nossa Kavaná é muito importante. Por isso que os pilares têm que estar sempre em nossa mente e no nosso coração. Quais são os dois pilares? O amor a Deus e o amor ao próximo. Porque aí, quando a gente
faz por amor a Deus e ao próximo, né? A nossa intenção do coração está voltada nesses dois pilares. E aí nós não corremos o risco de errar nunca, certo? Agora, se eu coloco no lugar de amor a Deus ou amor ao próximo, eu coloco a mim mesmo, os meus próprios interesses, aquilo que eu quero, o meu umbigo, então eu vou vou correr o risco de ser julgado a intenção do meu coração pelo Eterno e ele avaliar alguma coisa ali errada, alguma coisa ruim ali, e o meu prêmio, o meu louvor é ser reduzido ou até nem ter, né? Ou seja, aquilo que eu vou colher será algo desagradável. Então, tem que ter isso em mente sempre, né? Perfeito, aí a colocação dos irmãos. Vamos lá, então, verso 7. Aí ele fala, olha, uma vez que ele disse que as pessoas não devem ir além do Tanar, tomando orgulhosamente partido de um líder, né, em detrimento de outro, ele fala, afinal, o que o torna tão especial? O que torna esse líder que você escolhe tão especial? O que torna essa pessoa que você escolhe como preferida tão especial? Ele continua. O que você tem que não recebeu como dom? Por acaso alguma coisa é sua de verdade? O conhecimento que você recebeu de Deus, que ele fala no capítulo 3, que nós estudamos há 15 dias atrás, né? O conhecimento de Deus verdadeiro, né? É seu mesmo ou você recebeu ele como dom, como presente do Eterno? Ele continua. E se de fato foi um dom, se foi um presente, por que se vangloria como se fosse seu? Por que se vangloria como se não fosse um presente? Então, olha só como é sério aquilo que Paulo está falando. Por que nós não podemos nos achar? Por que nós não podemos achar que somos especiais? Ou por que nós não podemos colocar pessoas como especiais? Porque é um presente de Deus. Se ela tem uma sabedoria, é presente de Deus. Né? Eu não posso considerar isso de forma diferente. Tanto é que o Rav Yohanan sempre fala, né? Nós sempre ensinamos aqui, né? O Rosh Igor também, a gente sempre fala isso aqui. É muito importante termos em mente que aquilo que o Rav Yohanan tem, eu não tenho. Aquilo que eu tenho, o Rav Yohanan não tem. Aquilo que o Rosh Igor tem, eu não tenho. E aquilo que eu tenho, o Rosh Igor não tem. E nós complementamos um ao outro. É por isso que somos parte do reino do Eterno. Porque um complementa o outro, como uma engrenagem. Sem uma parte da engrenagem, a engrenagem não funciona. Então, um vai dando apoio, vai dando suporte ao outro, né? Então, o apóstolo Paulo está sendo bem claro aqui ao dizer, afinal, o que torna essas pessoas tão especiais que vocês escolhem? O que elas têm não foi recebido como dom? E se foi dom, por que vocês estão se vangloriando nisso? Né? Então, isso aqui é muito forte, muito interessante, né, Rochil? Perfeito, Rabi. E se a gente fizer aqui uma ligação com outra palavra de Shaul, né, que vai dar basicamente o mesmo entendimento ali em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que ele vai dizer que, porque pela benevolência são salvos mediante a emuná, isto não vem de vocês, é um dom de Elohim, que não é de obras para que ninguém se exalte. Aqui, basicamente, né, a gente vai ver ele dando esse sentido que tudo pertence, ele nos deu, ou seja, ele nos, é uma dádiva do Senhor que ele nos dá, né, aos remanescentes. E, ao mesmo tempo, nós pertencemos ao Mashiach, né? Então, nós temos tudo, ainda que nós não mereçamos, nós recebemos do Eterno através da sua misericórdia, por méritos de Mashiach e Yeshua, mas nós recebemos como um presente, né? Então, por isso, nós não podemos nos gloriar, né? Porque é algo totalmente fora de propósito, né? Exceto quando nós nos gloriamos no Senhor, porque toda obra que fazemos, somos direcionados, impulsionados pelo próprio Ruach HaKodesh, que está em nós. Então, a glória provém totalmente do Eterno e não de nós. Então, as pessoas não deveriam se gloriar em si mesmo, ou se basear nas suas próprias forças, né, no legalismo, achando que são méritos de cada um, mas, na verdade, os méritos são todos do Eterno Baruch Hashem. Então, o texto é muito claro, né? O texto traz a alusão que Shaul está fazendo, exatamente, de que as pessoas não venham se ensoberbecer,
né, a favor de um contra o outro, seja achando que é melhor ou que está num nível superior e tal, porque a glória provém totalmente do eterno. Então, devemos nos gloriar no eterno e não na nossa própria força. Exatamente. E aí a gente vê como é que esse capítulo 4 está sendo uma complementação, né? Está complementando o capítulo 3, que a gente pega o capítulo 3, verso 18, a gente vê Paulo falando exatamente o que você falou, olha, que ninguém se engane. Se algum de vocês pensa ser sábio, segundo os padrões humanos, ou seja, da filosofia, né, deve tornar-se louco para que possa ser verdadeiramente sábio. Ou seja, aos olhos das pessoas de fora, você tem que se tornar louco, ou seja, deixar a sabedoria deles de lado e buscar a sabedoria de Deus. Olha o que ele fala. Porque a sabedoria deste mundo é insensatez no que concerne a Deus. Visto que o Taná, aí ele faz um midrash aí, de Salmo 94:11, diz: ele apanha o sábio na própria perspicácia, né? E também, aí ele faz um outro midrash aí, né? Ele fez o midrash primeiro de Jó 5:13 e agora de Salmo 94:11. Adonai sabe que os pensamentos do sábio são inúteis. Portanto, que ninguém se glorie por causa dos seres humanos, porque todas as coisas são de vocês. E aí ele vai falar, né? Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Todas elas pertencem a vocês. E vocês pertencem ao Messias. E o Messias pertence ao Eterno. Por isso que ele complementa esse capítulo 4, ele vai continuar a explicação a respeito dessa coisa de gloriar-se em si mesmo, de gloriar na sabedoria humana. Então, a gente está vendo muito claramente o que Paulo está ensinando aqui para os coríntios, né? Como o Rochigo falou aí, é tudo muito claro. Paulo deixa claro. Tá? Aí ele continua fazendo uma pergunta, ao verso 8. Vocês já estão satisfeitos? Vocês já são ricos? Já tornaram-se reis? Mesmo que não sejamos? Aí ele vai esclarecer. Na verdade, eu gostaria que vocês fossem reis, para que partilhássemos o mesmo reinado. Então, olha isso. Gostaria que vocês realmente fizessem parte do reino, como tem que ser. Para quê? Para que pudéssemos partilhar desse mesmo reino, desse mesmo reinado. Ou seja, olha o que ele está fazendo perguntas. Estão se gloriando, estão se vangloriando aí e tal, e vocês já estão satisfeitos? Isso de tudo que vocês têm já é o suficiente? Vocês já são ricos? Já se tornaram reis? Por quê? Todas essas coisas vão se complementar quando? No Olam Rabá. É disso que Paulo está falando. A importância está no esperar o que o Eterno prometeu, o que Yeshua vai trazer. Não é em coisas que estão presentes agora, coisas fúteis desse mundo. É disso que Paulo está falando aqui. Perfeito, Rabi. E a gente sabe que a Techuvá é um processo que é a vida inteira. É a vida inteira, não é algo que nós temos que achar que chegamos a um nível, temos que parar e deixarmos de buscar, de nos alimentar, de viver, né, em conformidade com aquilo que nós aprendemos, né, porque achamos que já sabemos demais. De forma nenhuma. O entendimento é que possamos prosseguir. O próprio Shaul fala, né? Deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, eu corro pelo prêmio, corro para a chegada, a linha de chegada, né? O alvo, né? Então, quando ele chega no fim da carreira, ele vai dizer, né? Que cumpriu a carreira, né? Completou a carreira, guardou a fé e já estava agora esperando a coroa da vida. Né? Então, a gente chegar ali e combater o bom combate, completar a carreira, realmente é a vida inteira, né? É uma vida inteira de busca, é uma vida inteira de prática, né? De observância a todo momento, lutando contra a Yetzirará, vivendo cada dia realmente uma batalha contra a nossa própria má inclinação, e vivemos aí até completarmos a carreira, ou seja, até a nossa vida cessar, né? Eu iria até o Mashiach voltar, porque é esse o propósito de cada um de nós. Então, é uma corrida constante, todos os dias, que não se pode parar. Por isso, Shaul fala muito bem aqui, né? Vocês já acham que já estão fartos, já têm muito conhecimento, já acham que estão ricos aí de conhecimento,
né, já chegaram a reinar aí sem nós, ou seja, não chegou o tempo de reinar, nós ainda estamos aqui, Yeshua não voltou, então estamos aqui ainda trabalhando na seara, não podemos desanimar, não podemos parar, não podemos baixar a guarda, né? E ele queria, bem quisera eu que você já estivesse rico aí, estivesse reinando aí, né? Ou seja, já estivesse vivendo de acordo com o reino, né? Para que nós pudéssemos compartilhar dessas riquezas, desse reino do eterno que se revelará e se revela em cada um de nós quando nós vivemos dentro da justiça. Então, a gente vê que todo esse contexto leva exatamente a esse entendimento, né, Rafa? Exatamente. Olha aí, nossa irmã Silvana fiz uma pergunta. No caso, entra a humildade, Rafa Marcelo, nesse versículo, aí ela bota aqui o verso 7, né? O verso 7 fala o seguinte, ó, afinal, o que o torna tão especial? O que você tem que não recebeu como dom? E se de fato foi um dom, por que se vangloria como se não fosse? Aí ela pergunta se isso aqui pode ser encaixado, pode ser entendido como humildade. Sim, pode. Porque tudo que a pessoa recebe, tudo que eu, você e outras pessoas, Roxo Igor, Ravi Hanan, tudo que a gente tem, que a gente recebe, vem de Deus, né? É presente de Deus, é um dom que a gente recebe, é um presente dele. Então a gente tem que receber esse presente com humildade, tem que receber esse presente com sabedoria, né? Para quê? Para que a gente não possa se achar, para que a gente não possa achar que é melhor do que os outros. Então o entendimento está perfeito, tá? Nossa irmã Cíntia Gomes também, ó, comentou ali. Mas o que vemos no sistema religioso é homens se vangloriando, mas, na verdade, estão se enganando e enganando os que estão em sua volta, né? Isso é verdade. Pode falar, Rocha. Não, só ia dizer exatamente ali, complementando ali, né? O senhor falou muito bem, a irmã Silvana ali, falando exatamente para que ninguém viesse se ensoberbecer, né? Ter soberba daquilo que recebeu do Eterno, porque não provém de si mesmo, mas vem do Eterno. Então a glória deve ser tributada tão somente a Ele e não ao homem. Então realmente tem que ter humildade, tem que ter realmente essa simplicidade, né, de saber que o tesouro que recebemos, né, é uma dádiva do Eterno e a glória é para Ele. Exato. Relembrando aí, que a gente está estudando um texto que não é para nós. Nós até pegamos entendimentos para nós, que nos encaixamos como servos do Eterno, né? E os exemplos que Paulo está dando ali, né, dando a instrução que ele está dando serve para nós, mas a carta não é para nós. É sempre importante relembrar isso. A todo momento eu vou estar sempre lembrando isso. Tá? Inclusive, Rabi, é bom enfatizar, né, que sempre, a gente já falou, na verdade, né, mas para os irmãos que estão chegando, sempre Shaul e todos os outros Shalias, todos os outros apóstolos, eles se baseavam na Taná, ou seja, na Torá, nos escritos e nos profetas. Então, tudo que eles falavam, o livro que eles tinham, ou seja, as escrituras que eles tinham exatamente nesse tempo deles, não era, o Novo Testamento nem sequer existia. Então, eles se baseavam, tudo que eles falavam, na Torá, nos profetas e nos escritos. Então, a gente tem que entender isso. Entendendo isso, a gente com certeza vai ter a compreensão de que os textos que ele está trazendo para os irmãos aqui em Coríntios estão baseados na Torá, nos escritos, nos profetas, na Tanakh, como nós chamamos, né? E que podemos tirar aprendizados, mas elas não foram diretamente endereçadas a nós nos dias de hoje, mas podemos tirar exemplos de coisas que aconteciam, que eram combatidas pelos Shalias aqui, pelos apóstolos, e que nós vemos acontecer também no nosso dia. Podemos tirar exemplos, mas não ter esses escritos aqui dos discípulos, né, como escrituras sagradas, simplesmente como aqui admoestações, exortações e aqui ensinos dos discípulos dentro da Taná, né, dentro da Torá, dos escritos e dos profetas. Amém. Vamos lá, verso 9, então, né? Aí ele fala como se já fossem reis para que partilhássemos o mesmo reinado. Aí ele fala, verso 9, porque eu acho que Deus nos colocou a nós, emissários, apóstolos,
mensageiros, né? Em último lugar, da parada militar. Olha isso. Ele faz agora uma alusão, ele faz uma metáfora, ele vai falar sobre uma parada militar. O que é a parada militar? A parada militar é quando um rei vence, ele faz uma parada militar, né? E coloca os vencidos, né, no final, né? Para quê? Para que ele possa ser exposto a todos, né? Então vem os vencedores e no final da parada vem os que foram derrotados. Aí Paulo está dizendo, ó, porque eu acho que Deus nos colocou a nós, os emissários, aqueles que foram enviados para pregar, para ensinar, para instruir, em último lugar na parada militar, como homens condenados a morrer na arena pública. Está vendo isso? Como derrotados, como homens condenados a morrer. Por quê? Porque aqueles que ensinam, aqueles que vivem de acordo com a verdade do eterno, têm um destino. Qual o destino? Ser perseguido. E Paulo está tornando isso muito claro aqui para eles. Ainda mais na época que eles viviam, que tinha perseguição. E ele fala, tornando-nos um espetáculo. Espetáculo. Essa palavra aqui, ó, essa palavra aqui em hebraico não, em grego, espetáculo é teatrizomenoi, tá? Tornando-nos um espetáculo, teatrizomenoi, para todo o universo, né? Para anjos e para homens. Então, olha só o que ele está falando aqui. Paulo está dizendo que ele entendia que o Eterno tinha colocado os apóstolos, né, como derrotados, né, em último lugar na parada militar, como homens condenados a morrer na arena pública. Por quê? Porque ele sabe que cada um deles teria mortes prematuras, teria mortes difíceis, né, tornando o quê? Espetáculo para o mundo, para o universo, né? Por quê? Por causa de quê? Por causa do Messias. Por causa do Messias. Da verdade que o Messias trouxe, da vida justa dele, assim como os apóstolos viviam a vida justa por causa do Messias. Aí ele fala, nós somos tolos, mas em união com o Messias, vocês são sábios. Ou seja, o apóstolo Paulo dizendo assim, olha, eu, por ser emissário, por ser apóstolo do Eterno, enviado pelo Eterno, eu sou um derrotado, eu fui colocado como espetáculo para o mundo. Né? Por quê? Por causa do Messias, porque eu levo a vida do Messias até vocês. Então, nós, que somos os apóstolos, nós somos tolos. Né? Estamos fazendo a vontade do Eterno ali e somos feitos de tolo. Mas, em união com o Messias, por causa de nós, vocês são sábios. Então, Paulo está colocando aqueles a quem ele está ensinando como maiores do que ele. Esse é o entendimento. Aí ele fala, nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são honrados, mas nós somos desonrados. Olha o que Paulo está dizendo. Que tem que se colocar as pessoas a quem se ensina como superiores. Eu não sou melhor do que vocês. Eu não sou melhor do que as pessoas que me ouvem, do que as pessoas a quem eu prego. Pelo contrário, eu sou menor, porque eu estou servindo. Olha o que ele falou lá em cima, no verso 1. Encarregado, mordomo, administrador. É isso que ele é. Então, ele está se colocando na posição de menor do que aqueles a quem ele está ensinando. Olha o exemplo que ele está dando. Pode falar, Rochigo. Não, isso aí eu ia dizer exatamente que, na verdade, a gente entende que Shaul está trazendo uma perspectiva própria dele, né? Não que realmente fosse de fato, né? Mas ele traz uma ótica dele, né? De realmente que ele tinha essa em mente que eles eram postos como últimos ali, como condenados à morte, né? Feitos ali espetáculos para o mundo, tanto para anjos como para homens, né? E nós somos loucos por amor do ungido, né? Porque ele diz aqui exatamente que, na visão dele, essas pessoas, eles eram tidos como espetáculos ali, como simplesmente os últimos,
Mas, na verdade, a gente vai perceber que eles isso era uma perspectiva de Shaul, mas, na verdade, a gente percebe que eles foram, na verdade, exemplos, né? Eles se tornaram exemplos, se tornaram mártires, se tornaram pessoas, exemplos de uma emuná verdadeira, né? Que não se corrompeu, não se vendeu, que morreram em prol desse reino. Então, a gente vê que a perspectiva dele, a visão dele era exatamente uma de desprezíveis, né, de fracos, né, de menores ali, de últimos, mas, na verdade, o que eles se tornaram foi exatamente bem o oposto, né? A gente vê que para eles a visão era essa, pelo fato deles estarem passando por todas aquelas coisas, serem oprimidos, mas a fé deles estava sendo lapidada, né? Eles estavam passando por um processo ali realmente de fogo, ali uma prova de fogo, e eles foram aprovados, né? E hoje são exemplos para nós, então a gente vê que a perspectiva que Shaul fala e a que eles se tornaram, na verdade, para todos nós, foi um exemplo, né, de uma emuná verdadeira, ou seja, uma confiança firmada em obediência até a morte, né, assim como o próprio Yeshua, né, morreu ali no madeiro e não desistiu em momento nenhum do ministério que estava proposto para eles, assim também os discípulos fizeram o mesmo. Então a gente vê que essa perspectiva de Paulo, né, se colocando sempre lá por último, como refúgio, como desprezível, como louco, né, e com essas coisas todas, dava exatamente, ele não queria se gloriar, né, exatamente do que estava sendo feito, mas estava tentando passar exatamente essa ideia, né, para os irmãos, né, de que servir, viver a palavra, até o fim, ela tem que ser pela emuná verdadeira. Né? É aquilo que a gente já falou. Você vê que o que você está falando aqui, ele fala assim, certinho aqui, ó, porque eu acho, a ideia dele, tá vendo aqui, ó, eu acho, ele está dando o parecer dele, eu acho que Deus nos colocou, né? Ele falou, eu acho, como você falou aí, né? É o parecer dele. Agora, por que ele ensina ele traz esse caráter de humildade, de se colocar como o último, como o menor? Porque ele está falando lá em cima, que o Eterno vê a intenção do coração. Então, ele está ensinando humildade, ele está ensinando aos coríntios ali o que é contrário àquilo que eles estavam vivendo, essa partição, esse partido tomar partido entre um e o outro. Ele estava falando exatamente o contrário a tudo isso, né? Por isso que ele fala isso. Então, ele coloca, ele traz de novo que o Eterno vai trazer à tona a intenção do coração, ele vai julgar e ele vai dar o louvor que cada um merece. E aí a gente vê, como você falou aí, o que eles se tornaram? Se tornaram exemplos, né? E o próprio livro de Apocalipse, ele traz isso daí. Não é à toa que você vê lá sobre 24 anciãos, né? Tá falando sobre profetas e falando sobre apóstolos, né? Ou seja, 24 tronos, 24 anciãos, 24 pessoas diferentes, né? 24 pessoas especiais que tiveram uma vida justa ali em detrimento ao que tantas outras viveram. Então, a gente está vendo que o apóstolo Paulo está trazendo isso à tona, né? Ele se considera desonrado, mas o Eterno está considerando ele honrado. Ele se considera fraco, mas o Eterno considera ele forte. Por isso que lá em cima ele falou, quem julga as intenções, quem julga tudo, é o Eterno. Exatamente, ele não queria, né, Marcelo? Não queria exatamente se ensoberbecer, né, por nada disso. Pelo contrário, ele se coloca ali numa posição realmente de servo de todos os outros, né? E a gente vê que lá em Ivrim, capítulo 11, né, falando dos heróis da fé ali, no final eles falam que foram homens que o mundo não foi digno deles, né? São pessoas que foram extremamente fiéis ao Eterno, viveram uma justiça elevadíssima, as quais o mundo foi digno deles, né? Então, exatamente. A gente... Então a gente vê Shaul fazendo exatamente isso. Perfeito, perfeito. Muito bom. Irmã Cida, quer falar alguma coisa? Só ouvindo, Rafa, só aprendendo. Porque é como vocês estão falando aí.
Só aprendendo, viu? Baruch Hashem. Vamos lá então, verso 11. Verso 11. Aí ele fala, ó, até este momento, passamos fome e sede. Nos vestimos com trapos. Somos tratados de modo rude. Vagamos de lugar em lugar. Exaurimos-nos trabalhando com as próprias mãos para sobreviver. Quando somos amaldiçoados, continuamos abençoando. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, continuamos nosso trabalho. Somos até este momento o lixo do mundo, a escória da terra. Olha o que ele está trazendo. A realidade que ele está trazendo, né? A realidade que ele está trazendo é exatamente a que a gente estava expondo agora, que o Rochigo estava falando. Ele se coloca na posição de menor devido às circunstâncias a que ele vive, né? Entendendo que o Eterno é quem vai trazer o julgamento correto. Né? Ou seja, por que ele vai se considerar tão melhor do que os outros, sendo que ele passa dificuldade, passa sede, se veste com trapo, né? É tratado de modo rude, ele tem que andar de lugar em lugar, às vezes fugindo, ele tinha, né? Ele trabalhava com as suas próprias mãos para poder sobreviver, ele não recebia nada de ninguém, né? Aí ele fala, olha, às vezes nós somos amaldiçoados e ainda assim abençoamos essas pessoas, né? Nós somos perseguidos, continuamos firmes, né? Nós somos caluniados e continuamos o trabalho assim mesmo. Então, nós somos o lixo do mundo, a escória da terra. Olha o que ele está falando. Ele está se colocando aqui como pequeno, como menor de todos, entendendo que, como servo de Deus, ele sofre perseguição, as pessoas olham como lixo, olham como escória. E isso acontecia na época dele. Por isso que ele está falando desse jeito. Aí ele fala, de que vale a pena eu ficar de partido que um é melhor, que o outro é melhor, que o outro é melhor, sendo que tudo isso está acontecendo? Não tem. Pode falar. A gente vê o contraste, né, do ministério. Tá ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. A gente vê o contraste, né, do ministério aqui do Chalias, né, principalmente aqui de Shaul, né, com o de muitos líderes de hoje em dia, né? A gente vê o contraste, né? Quando ele diz que nos afadigamos, trabalhamos com as nossas próprias mãos, ou seja, eles com o próprio trabalho deles se sustentavam, né? Não viviam aí às custas, né, das pessoas para se beneficiar, né? Quando eles recebiam alguma contribuição ali para ajudar eles nas viagens, né? Eles não ficavam, não eram regalias, né? Eles eram humildes, onde chegavam, eles ali custeava basicamente aquelas coisas básicas, né? Da viagem. Eles não se hospedavam em lugares, sabe, chiques, né? Lugares caros, de forma nenhuma. Eles ficavam na casa dos irmãos, comiam o que era dado a eles, né? Sofria aqui, né, perseguição, injúria, né, e suportava tudo isso. Então, veja o contraste, né, do que a gente vê os apóstolos passando e dos líderes de hoje. Então, a gente vê um contraste tão grande, né, que quando a gente começa a comparar, é a distância do céu para a terra, né, e distância de quem era como era o ministério aqui verdadeiro dos discípulos de Yeshua, como o próprio Yeshua passou por tudo isso. E a gente vê o contraste hoje, nos dias de hoje, com os líderes, né, a liderança religiosa dos dias de hoje, né, que anda só em avião, né, carro importado, mansão, né, salários milionários. Então a gente vê que é um contraste muito grande, né? Essas pessoas, os discípulos verdadeiros se contentavam com coisas simples, humildes, basicamente coisas necessárias para sobreviver, né, onde hoje as lideranças querem só regalias, né, e serem abastados aí pelas ovelhas para ostentar suas vidas aí, né, de modo de que não querem se submeter, né, a se hospedar em um lugar mais humilde, né, de forma nenhuma, não querem receber salários humildes que dê para sobrevivência, mas querem simplesmente se beneficiar de todas as coisas, né, que o dinheiro pode comprar. Infelizmente, a gente vê uma grande diferença, né, Heraldo?
É isso aí. E também não faz nada de graça, né? Assim, os líderes, você vê que esses cantores gospel, eles cobram uma fortuna para fazer um show, né? Pois é. A nossa irmã Donária Carmo botou aí, ó. Pode ler, irmã Cida, por favor. No meio religioso não se encontra a verdade, mas quem está a sair de lá, muitas vezes não encontra ajuda para a verdade, por haver muitas verdades. Na verdade só tem uma, né, que é a Torá. Né? As pessoas interpretam aí de formas diferentes, mas verdade mesmo só tem uma, que é a Torá. As A nossa pessoas irmã... é que acham que está na verdade, né, Rafa? Elas querem fazer a sua própria verdade. Isso. A nossa irmã Paulo era um Silvana... homem culto e, se não me engano, ele tinha as duas cidadanias de romano e judeu. Fora que Paulo era muito respeitado no meio do sinédrio, mas a partir que ele decide pregar sobre Yeshua, ele renuncia a sua vida para cumprir o seu chamado. É isso aí, né? O que acontece Paulo deixou de se importar com o que as outras pessoas pensavam a respeito dele, né? Embora ele tivesse duas cidadanias, ele fosse um homem importante no sinédrio, embora ele fosse um fariseu de renome, né, que estudou aos pés de Gamaliel, ainda assim ele deixou tudo isso para trás para poder viver o chamado de Yeshua. Por isso que ele fala lá em cima que ele se considera como servo do Messias, como encarregado das verdades secretas de Deus, como um mordomo, né? Ou seja, ele faz a comparação clara a respeito de quem ele era e de quem ele é hoje, do que ele realmente diz, de quem realmente ele pensa que é hoje. Por isso que ele vai falar a respeito de tudo isso aí e vai se considerar como escória. Né? Ele vai se colocar na situação de escória, de ser o menor, porque as pessoas olhavam para ele como escória. Né? Os romanos, os gregos, alguns judeus olhavam para ele como escória. Por isso ele era perseguido, por isso ele passava fome, dificuldade, tinha que fugir. Por causa disso, por causa do Messias, porque o Messias o chamou para isso. Né? A irmã... E é isso que acontece, nós também fomos chamados, então nós temos que deixar tudo para trás, como se diz, e viver o quê? Viver o novo que o Eterno nos chamou. Isso. A nossa irmã Donária... Ela coloca verdade, deixou de ser respeitado. Isso. Dá um Shalom, meus irmãos, e um bom dia. Alígia Silva. Nossa irmã Cíntia Gomes. Cíntia Gomes, é verdade, Roxigo? É verdade, irmã Cida, eles fazem show e cobra caro, porque tem quem pague. É isso aí. Para muitos, Paulo foi um herege. É isso aí. Para muitos, naquela época, Paulo era herege, e hoje, para muitos, Paulo é superior a Yeshua, porque muitos colocam as palavras de Paulo no lugar das palavras de Yeshua e, muitas vezes, do próprio Eterno. Né? Vamos lá, então. Vamos seguir, a gente poder finalizar. Verso 14, olha isso. Ó. Você vê que no 13, Paulo diz, ó, somos caluniados, continuamos nosso trabalho. Somos até este momento lixo ao mundo e a escória da terra, fazendo a contraposição ao que ele era e ao que ele se considera hoje, como mordomo do Eterno, né? Ensinando os servos, aqueles que se aproximaram do Eterno. Aí o verso 14, ele vai esclarecer tudo isso, vai falar assim, ó, não lhes escrevo isto para fazê-los sentir vergonha. Ou seja, não estou dizendo tudo isso para que vocês se envergonhem, mas estou dizendo isso como meus filhos queridos, para confrontá-los a fazê-los mudar. Ou seja, que vocês possam mudar o pensamento, que vocês possam mudar as ideias de vocês. Era isso que Paulo queria dos coríntios, que eles mudassem o pensamento, que eles parassem com aquela coisa de partido, de eu sou disso, eu sou daquilo, eu sou desse, eu sou daquele. Era isso que Paulo queria. Ele fala, por quê? Pois mesmo que tivessem 10.000 tutores em conexão com o Messias, vocês não têm muitos pais, pois em conexão com o Messias, Yeshua, eu me tornei pai de vocês por meio das boas novas. Então, olha o que ele está falando. Então, mesmo que tivessem 10.000 tutores, né? 10.000 professores ali, 10.000 roshim, ensinando ali em conexão com o Messias, todo mundo certinho, vivendo certinho ali, pai, ele só teria um,
Ele só teria Paulo. E Paulo está dizendo para eles, eu me considero pai de vocês. Né? Eu estou falando isso com vocês com amor, com zelo, como se estivesse falando para filhos. Então eu quero que vocês tenham esse cuidado e que vocês mudem a vida de vocês. Certo? Rochigo? Perfeito, Urado. Perfeito. Acho que esse texto, esse versículo, não tem muito o que a gente acrescentar. Aqui fica bem claro, né? Realmente, Shaul estava ali mostrando para eles que aquele que realmente apresentou Yeshua e apresentou a palavra a eles foi o próprio Shaul, e que ainda que venha outros, né, e dê ali mais um entendimento, dê uma elucidada, né, em tudo que foi ensinado, mas, na verdade, eles receberam a mensagem por intermédio de Shaul, que fez isso, logicamente, cumprindo um chamado de Yeshua, por isso que ele fala que ele gerou eles em Yeshua. Então, aqui fica claro, né, e nos textos anteriores a gente viu, né, que ele plantou, né, Apolo regou, né, um planta, outro rega, e o Eterno é quem dá o crescimento, a glória sempre vai para o Eterno, né, e ele simplesmente toma aí essa posição aí de pai, porque ele realmente foi aquele que foi ali gerar, né, ali os frutos ali dentro daquelas pessoas ali com a palavra, né? Então, a fé vem pelo ouvir a palavra, eles receberam a palavra, geraram aí frutos e passaram a ser agora participantes do corpo do Mashiach. Amém. Exatamente. Então, olha que interessante agora, um verso que é muito mal interpretado, né? Aí Paulo, no verso 16, fala, portanto, peço que sejam meus imitadores. O que Paulo quer dizer com isso? Olha o exemplo que eu estou dando a vocês. A humildade que eu tô falando a vocês. Então, imitem, façam a mesma coisa, né? Vivam desse mesmo jeito. Aí ele fala no verso 17, essa é a razão de eu lhes ter enviado Timóteo, meu filho amado e fidedigno no Senhor. Ele lhes trará a lembrança, o estilo de vida que vivo em união com o Messias Yeshua. E ensino por toda parte, em todas as congregações. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Aquilo que você prega tem que ser o que você vive. E eu estou mandando alguém que vai mostrar a vocês como é que é. Então, sejam meus imitadores. Façam do jeito que eu faço. É isso que Paulo estava falando ali. Então, Paulo não estava falando de qualquer jeito. Paulo estava mostrando a eles a como serem verdadeiros servos do Eterno. A como serem pessoas humildes, como serem pessoas que têm o Ruach dentro de si. Né? E a gente vê também, né, que quando ele fala de ser imitador dele, em outro canto ele fala exatamente que, assim como ele foi de Mashiach, né, foi ser imitador dele, assim como ele foi de Mashiach. Então as pessoas às vezes querem pegar o exemplo de Paulo aí de forma distorcida para dizer que Shaul pregou contra a Torá, contra a circuncisão, que ele era um cristão, se tornou um cristão, deixou suas raízes judaicas ali e se tornou um cristão, criou uma nova religião. E a gente vê, na verdade, ele dando exatamente um entendimento totalmente contrário ao que as pessoas falam dele. Ele fala que realmente imitou Mashiach, Yeshua, né, e nos indica a imitá-lo, né, imitá-lo, a sua conduta, a sua forma de viver, né? Então, se ele imitou Yeshua e Yeshua não transgrediu a Torá, né, então a gente percebe que é uma incoerência você dizer que imitou Yeshua e agora está transgredindo a Torá, ou abandonou a Torá. Então a gente vê que é uma incoerência total, né, daqueles que estão no sistema religioso, que diz, não, a gente tem que Shaul, né, Paulo, ele diz que a Torá foi abolida. Então, pegam textos de forma distorcida, trazem ao entendimento errado, para exatamente fugir dos preceitos do Eterno, onde o próprio Shaul diz que imitou Yeshua, e Yeshua foi fiel em todos os mandamentos aplicáveis a si, ele não pecou em nada. Então, a gente percebe que, se nós formos imitadores de Shaul, assim como ele foi de Mashiach, nós seremos verdadeiros cumpridores da Torá e viveremos dentro da justiça que o Eterno estabeleceu. Rochigo, só um adendo, tá?
É que aqui, Paulo não falou ainda que é imitador de Cristo, não, do Messias, não, tá? Aqui ele está só falando para que eles sejam imitadores. Paulo vai falar para eles serem imitadores dele, como ele é do Messias, né? Lá no capítulo 11 dessa epístola que nós estamos estudando. Então, aqui ele ainda não chegou nesse nível. Ele vai chegar... Eu falei exatamente isso, né? Que ele falou em outro canto, né? Em outro texto já. Ele falou que fosse imitador dele, assim como ele era de Machia. Mas aqui ele te instrui realmente a imitar ele. Mas ele era imitador de Machia. Foi isso que eu falei. Né? Isso, perfeito. Então, é só para a gente colocar dentro porque o texto ele vai crescendo, né? A explicação ela vai aumentando. Então, agora, nesse momento, no capítulo 4, ele está só falando, seja meus imitadores. Quando chega lá no capítulo 11, é que ele vai falar, né? Para se tornarem imitadores dele, como ele é do Messias. Por quê? Vai ter um motivo dele falar isso lá. Né? Por enquanto, aqui ele está falando a respeito de imitarem ele, né? O apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele está dando exemplos de humildade, está dando exemplos ali de pessoa que não tem interesse em ser melhor do que ninguém. Complementando o que ele está falando no capítulo 3 e no capítulo 2. Tá bom? É só por causa disso. Então, é para a gente ir crescendo no entendimento aqui do contexto da carta. Tá bom? Então, no verso 18, ele vem e fala, ó, portanto... Aliás, ele fala, essa é a razão de eu lhes ter enviado Timóteo, verso 17, meu filho amado e fidedigno no Senhor, ele lhes trará lembrança o estilo de vida que eu vivo, ou seja, qual é a minha prática, em união com o Messias Yeshua, e ensino por toda parte e em todas as congregações. Ou seja, como é que ele vive e como é que ele ensina. Aí no verso 18, ele vai falar, ó, por quê? Por não ter ido mais visitá-los, alguns de vocês se tornaram arrogantes. Olha só, como Paulo não estava podendo estar com eles lá, algumas pessoas estavam deixando de viver corretamente. Paulo está repreendendo aqui, ó. Por não visitá-los, alguns de vocês se tornaram arrogantes, mudaram a forma de viver. Por quê? Porque eu não estou próximo, né? Aí ele fala, mas irei em breve ao encontro de vocês, se o Senhor quiser, se o Eterno permitir, e não tomarei conhecimento do discurso dessas pessoas arrogantes, mas de seu poder. Certo? Então, ele está dizendo aqui, ó, vocês se tornaram arrogantes, por quê? Por eu não estar perto, né? Mas em breve eu irei, se o Eterno permitir, e não tomarei conhecimento dessas pessoas arrogantes, mas do seu poder. Ou seja, ele não quer saber, não vai querer saber mais de encontrar pessoas arrogantes lá. Ele quer que quando ele chegue lá, eles já tivessem mudado, né? Deixado de ser arrogantes e tivessem se tornado pessoas realmente poderosas no eterno. Aí ele vai falar, vai justificar por quê. Verso 20. Por quê? Porque o reino de Deus não é uma questão de palavras. Olha só a filosofia. Não é uma questão de palavras, de falar sem ser verdade, de falar mentiras ou de falar e não viver, mas uma questão de poder, de ação, de agir. Certo? O que preferem? Devo ir ao encontro de vocês com uma vara ou com amor e espírito de mansidão? Olha o que o Eterno fala. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Né? A gente vai encerrar esse capítulo 4 com esse pedaço aí, com essa pergunta. Né? O que vocês preferem? Eu devo ir com vara para corrigir ou com amor e espírito, mover de mansidão, mover de amor, de ensino? Olha o que Paulo está falando aqui. Interessante, né, porque quando ele fala nesse sentido, né, de que alguns já estavam inchados ali, né, ou seja, já estavam vivendo de acordo com a sua própria vontade, já estavam se desviando ali do entendimento, e ele chama essas pessoas realmente para se voltarem para a palavra e viverem em conformidade com a mesma, para que quando ele viesse ter um encontro com eles, visse eles já regenerados, né, modificados, andando verdadeiramente em conformidade com a palavra, né,
E quando ele fala aqui, né, no versículo 20, que vocês querem que eu vá ter com vocês com amor ou com vara, né? Ou com o espírito de mansidão. Então, aqui ele mostra as duas situações, né? Ou seja, será que vai ser necessário eu ir repreendê-los, né? Chegar ali com vara, ou seja, com a repreensão, ou eu vou chegar com espírito de mansidão e longanimidade ali com vocês ali, né? Porque vocês estão vivendo de acordo com a palavra. Se vocês vão agradar, né, o meu coração, o coração do Eterno também, ou será que a gente vai ser preciso novamente, né, trazer ali uma repreensão, né, pesada sobre a vida de vocês? Então, a gente vê que é necessário, né, é necessário haver a repreensão, mas a repreensão que já estava sendo dada aqui nessas palavras já deveria ter um efeito naquelas vidas, né? Ou seja, na vida dos irmãos aqui, essa carta já deveria ter um efeito positivo, né, de transformação, de libertação verdadeira e sincera, né, perante o Eterno, na vida de cada uma dessas pessoas, para que elas pudessem realmente, quando Shaul tivesse ali a oportunidade de estar com eles, já visse eles realmente regenerados, transformados, para que o nome do Eterno fosse glorificado na vida deles. Então, que vocês preferem o quê? Que eu vá com mansidão ou vocês preferem que eu vá com vara, né? Com amor, ou vocês preferem que a gente vá com correção? Então, é muito interessante entender isso. Por quê? Porque a palavra ela tem esse efeito, né? E parte de nós, buscarmos obedecer, em viver em obediência. Assim como um pai corrige o filho, porque tem amor, assim também Shaul estava corrigindo, repreendendo aqui os irmãos, para que eles andassem em conformidade com a vontade do Eterno, Baruch Hashem. Então, é maravilhoso, né? Baruch Hashem, exatamente isso. Aí, nossa irmã Lígia comentou ali, ó, Paulo sofreu muito por amor a Yeshua, e muitos dos irmãos hoje querem coisas fáceis, não querem ser humildes, né? Perfeito. Nossa irmã Lígia, novamente, bota aí. Ah, não, cadê aqui? Voltou? Ah, sim, repetiu, né? Repetiu. E a nossa irmã Neide Silveira, lá do Facebook, também escreveu aí, ó. Shalom. É que hoje em dia falam muito mais, praticam pouco e não vivem também por falta de conhecimento. Exatamente. As pessoas falam muito, praticam pouco, né? Infelizmente, realmente há muita falta de conhecimento nos meios aí religiosos, né? E, irmãos, quero saber de vocês se tem alguma pergunta, né? Chegamos aí no final do capítulo 4 e eu quero saber de vocês se tem alguma pergunta. Caso não tenha, a gente vai estar fazendo as considerações finais aí, orando para encerrar. Quero saber se vocês entenderam, né? O apóstolo Paulo, o que o apóstolo Paulo estava trazendo nesse capítulo, né? Um capítulo que fala a respeito de humildade, um capítulo que fala a respeito de não se considerar melhor do que ninguém, né? Não tomar partido de ninguém. O apóstolo Paulo ele ensina isso claramente nesse capítulo para os coríntios. Podemos tirar entendimento desse texto para nós? Podemos e devemos, mas lembrando sempre que ele não foi escrito para nós. Nós não podemos simplesmente trazer isso e legislar em cima de uma comunidade a respeito disso daí. Por quê? Porque isso não foi escrito para nós, foi escrito para os coríntios, tá? Para as pessoas que moravam na cidade de Corinto, ok? Alguma dúvida, meus irmãos? Alguma pergunta? Coloque aí no comentário para poder a gente saber. Se não tiver, a gente vai estar orando. Aí vou pedir o Rochigo, né? Eu vou fazer as considerações finais, né? E agradecimento. Depois a irmã Cida. E aí o Rochigo pode fazer a consideração final, orar e dar a bênção, tá bom? Amém. Então tá bom. Os irmãos não devem ter dúvida, porque ninguém colocou mais nada aí. Ficou bem claro, né, eu acho. Acho que ficou bem claro, né? Baruch Hashem.
Então, quero agradecer aí a nossa irmã Maria Cida, que esteve conosco aí mais uma vez, aí, né, dedicando tempo conosco aí no estudo das Escrituras, né, que o Eterno possa estar abençoando a nossa amada irmã, a sua família, a sua casa, né? Também agradecer ao Roxi Igor, que esteve conosco aí, nos apoiando aí, nos ajudando também, né? E a cada um dos irmãos que estiveram aí conosco nesse estudo aí, nessa manhã abençoada aí, amém? Que o Eterno possa abençoar todos aí. Lembrando que terça e quinta o Rav Yohanan estará com os nossos irmãos aí, irmã Maria Cida, Roxi Igor, quando pode, né? O Roxivan, né? E outros irmãos aí na Midrash Profética da Paraxá da Semana. E sábado pela manhã estaremos juntos e às 15 horas. Então, que o Eterno possa abençoar. Semana que vem, domingo pela manhã, não temos estudo toraísta. Possa ser que tenha, não sei, eu acho que o Roxo Rafael não está podendo dar ainda, né? Mas aí nós nos vemos novamente daqui a 15 dias. Amém? Irmã Maria Cida, suas considerações. Amém, Baruch Hashem. Tem uma pergunta aqui, da irmã Lígia, né? A irmã Cida quiser ler. Vou ler. Não apareceu aqui para mim, não. Aqui eu vou ler, então. Mas nós podemos trazer alguma coisa da vida de Paulo para nós hoje? A pergunta dela. Não apareceu aqui para mim, não. Ah, sim, apareceu ali. Lá embaixo. Sim, nós podemos trazer o exemplo dele, né? Mas sempre temos que nos lembrar que o que ele está escrevendo não é para nós, né? O que ele está escrevendo não é para nós. Nós podemos trazer exemplos, né, para as nossas vidas, mas não considerar que essa carta seja para nós, igual como a religião aí, o sistema religioso ensina, né? O que Paulo escreveu foi para aquela comunidade, naquele tempo, naquela época, com aquele propósito. Alguma coisa ali, como o exemplo de humildade, que nós vemos no capítulo 4 hoje, né? O não considerar, não se considerar maior do que ninguém, ou não tomar partido de ninguém, podemos tomar isso como exemplo? Podemos, né? Mas temos que entender claramente que isso não foi para nós, tá bom? E exatamente porque o sistema religioso cristão se baseia na Brit Hadashah, somente. Basicamente, somente no Novo Testamento, no Novo Testamento. E, na verdade, os discípulos mesmo de Yeshua não se baseavam, né? Até porque não tinha o Novo Testamento. Né? Então, eles se baseavam pela Torá, os profetas e os escritos, como já foi falado. Né? E, erroneamente, os cristãos seguem somente aí o entendimento do Novo Testamento, sem levar em conta a Torá, os profetas e os escritos, que era a base para Yeshua e para os seus discípulos. Então, a gente tem que entender isso, né? Que as palavras de Shaul tinham um endereço certo. Temos exemplo, podemos tirar os exemplos dele, sim. Porém, na verdade, elas têm um endereço específico, né? E precisamos levar em consideração tudo isso. Exatamente. Infelizmente, o sistema religioso ele usa texto de Paulo para dogmatizar, para doutrinar, né? Quando, na verdade, o propósito não é esse, né? E aí querem doutrinar e gerar leis que superam até mesmo a Torá, né? Isso aí que está o erro. Você pegar um exemplo é uma coisa, você gerar doutrina dentro desse texto ali e colocar ele acima da Torá é que está errado, entendeu? Isso que não pode acontecer. A nossa irmã Moramara Pedroso botou aí um shalom, bom dia para os nossos irmãos aí, né, que o Eterno possa estar abençoando, a gente vai estar... Bom dia. Então, shalom, Moramara. Orando para encerrar. Irmã Cida, pode fazer suas considerações finais aí? Quero agradecer ao senhor Rav Marcelo, o senhor Rochigo, por a oportunidade de estar junto com vocês. Quero colocar os irmãos na presença do Eterno, que tenham uma semana abençoada, que o Eterno visite a cada um de nós, sempre com essa sabedoria magnífica. Que o Eterno nos abençoe. Amém. Baruch Hashem. Esse capítulo 4 é pequeno, né?
capítulo 4 é pequeno e foi bem rápido, né? Roxigo pode orar e dar a benção, tá bom? Dá suas considerações primeiro, querendo. Eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aí novamente com o meu Bravo Marcelo, é sempre uma satisfação. Também a nossa irmã Maria Cida, que sempre tem nos ajudado bastante. E a cada um dos irmãos que puderam participar, né, acordar cedo aí nesse domingo, primeiro dia da semana aí, para estudar aí, né, entender um pouco mais sobre os escritos aí de Shaul, né, que muitas das vezes são tão mal compreendidos. Então, muito bom sempre, né, estudarmos aí com o nosso Bravo Marcelo e tirarmos aí as nossas dúvidas em relação a muitos textos que aparentemente são muitas das vezes distorcidos, né, mas que realmente tem um entendimento, quando é entendido dentro do contexto original, nós temos a compreensão correta do que realmente Shaul estava falando. Então, agradecer a todos, né, que participaram, glorificar o Eterno aí pela vida do nosso Rav Yohanan e toda a liderança da Carral Techuvá, né, e que o Eterno nos abençoe até o próximo encontro, né, na terça-feira, a Midrash Profética, se o Eterno assim nos permitir. Então, vamos orar. Pai amado, querido, Baruch Hashem, Deus de Abraão, Isaac e Israel, nosso Deus, graças te damos, Senhor, por mais essa manhã, Senhor, desse primeiro dia da semana, nós te glorificamos, Senhor, porque o Senhor permitiu aí que o sopro de vida estivesse permanecendo em nós, para que nós pudéssemos, mais uma vez, Senhor, estar aprendendo da Tua palavra, para que pudéssemos contemplar, Senhor, as Tuas grandezas e glorificar o Teu santo nome, Pai. Ó Pai maravilhoso, abençoa a vida de cada um dos irmãos que puderam estar participando, meu Pai, nessa live, nessa manhã, Senhor, que o Senhor venha estar dando entendimento, capacitando, Senhor, cada um deles para poder compreender, meu Pai, as Tuas palavras e assim colocá-las em prática, Senhor. Não da forma que o sistema religioso ensina, mas da forma, Senhor, que o Teu Ruach ensina a cada um de nós. Então, Senhor maravilhoso, o Senhor possa colocar a Tua palavra em nossos corações e que possamos viver em conformidade com a mesma, Pai. Que cada um, Senhor, que esteve presente nessa manhã de hoje, seja abençoado, bem como aqueles que virão posteriormente, que sejam também igualmente abençoados e recebam, Senhor, o entendimento correto da Tua palavra. Obrigado, meu Pai, pela vida de cada um, sede com seus familiares, nos dá, Senhor, uma semana abençoada. É assim que eu te oro, te agradeço. No nome do Teu Filho amado, Yeshua HaMashiach, porque Teu é o reino, o poder e a glória, ontem, hoje e será eternamente. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yairi Adonai panavelecha vihoneca, Issa Adonai panavelecha veiasem lecha shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz que excede todo entendimento. Bashem Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Shalom, shalom, que o Eterno vos abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.